Polêmica no mundinho de videocasts. Eu confesso que eu tô um pouco tensa com essa pauta, porque eu já ouvi opiniões de alguns lados, inclusive não só na internet, mas no off também, dessa polêmica que rolou no videocast da Fernanda Paz Leme, que é a grande... Como é que é o nome? A grande coisa, a grande discussão, o grande debate, que é um videocast que, inclusive, a Fê Paz Leme já tinha lançado antes, um cenário super legal, e aí ela parou, depois ela voltou, e aí ela agora relançou o videocast, e ela vai debater sobre questões da vida, e nesse episódio... Vou até abrir aqui que eu não abri o episódio. Nesse episódio, ela levou a Chantal, né, que é uma influenciadora, e o Pedro Tourinho, né? E aí, ó, ele chama É Pra Falar na Terapia ou nos Stories. O Grande Surto é o nome, tá? É pra falar. Aqui, ó. Eu vou até botar aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui é o videocast, tá? Só botar um pedacinho aqui, a gente vai ver alguns pedaços. É pra falar na terapia ou nos stories? Onde termina o desabafo e começa a super exposição. Na era do bom dia com crise existencial, a intimidade virou conteúdo. A gente compartilha gatilhos, traumas, términos, tretas com a mãe e até resultado de exame. Tudo ali, em tempo real para os nossos seguidores e julgadores assistirem. O nome disso? Oversharing, o ato de compartilhar demais, muitas vezes sem filtro e sem freio. E não é pouca gente fazendo isso não, tá? Estudos mostram que esse comportamento cresce especialmente entre a geração Z, impulsionado por carência de conexão, algoritmos que premiam vulnerabilidade e uma cultura onde parecer transparente virou moeda social. E claro, nem tudo é só carência. Tem vezes que compartilhar demais não é sobre chamar atenção, é sobre buscar conexão. Quando alguém se expõe, pode acabar abrindo espaço para que outras pessoas se sintam mais ouvidas, mais humanas. Quem nunca ouviu um relato e pensou, eu me sinto exatamente assim? E com isso... Vocês entenderam, né? Eu não vou tocar tudo aqui, mas... Vocês entenderam. Aqui vou até ler a descrição, um pedacinho. No novo episódio do Grande Surto, Fernanda Paz Leme recebe o comunicólogo Pedro Tourinho e a influenciadora Chantal Verdelho para conversar sobre os dilemas da era digital. Como a vida virou conteúdo, os stories roteirizados, as indiretas que todo mundo entende e o quanto as redes sociais afetam a nossa saúde mental. Entre surtos e reflexões, eles falam sobre autoestima, exposição, privacidade, performance, cancelamento e aquela dúvida cruel. Isso é para falar com o terapeuta, postar nos stories com trilha sonora e legenda. Então, o que a gente entende aqui é que, obviamente, esse episódio era para falar de uma forma mais crítica da questão do oversharing, que não é um assunto novo, né? Já é um pouquinho até mais velho do que andar para trás, a gente debater sobre isso, mas é sempre uma coisa boa de falar, porque a gente sabe que isso só piora, né? Que a gente está num momento onde as pessoas confundem a vida pessoal com conteúdo, confundem você falar da sua vida, você achar que você está se conhecendo, se trabalhando, falando 100% das coisas na internet, pessoas expondo coisas muito pessoais. A gente fala disso aqui o tempo inteiro, porque a gente mostra muita treta, muita coisa que poderia ter sido resolvida no off, né? A gente sabe também que a treta vira conteúdo, então coisas... A gente brinca sobre tribunal de causas minúsculas, porque muitas coisas que não seriam nada se tornam alguma coisa, porque a gente sabe que a treta é um conteúdo que viraliza, é um conteúdo que as pessoas querem assistir, é quase um reality show, né? O Big Brother, ele dá certo quando tem briga, né? Então aqui é a mesma coisa, na internet é a mesma coisa. E na internet, a gente tem um pouco dessa... A gente tem um teatro que a gente finge que não é teatro, né? Então muita gente vai para a internet, cria uma treta, coloca uma emoção que tem um fundo de verdade, mas que está exagerada, e em momento nenhum deixa claro que aquilo ali está exagerado, que a pessoa está exagerando no que ela está sentindo, e aí quando você fala daquilo a pessoa toma como se fosse o pior crime do mundo. Então a gente sabe que aqui é um pouco assim, né? Que tem ao mesmo tempo a verdade da pessoa e do outro lado tem
a cena da internet. Então, pelo que eu entendi, esse tema aqui é um tema crítico, é um tema que eu falo muito também aqui, né? E o negócio não deu muito bom, tá? Vamos entender aqui com o Guilherme um pouco da treta de qual foi e por que começaram a criticar essa história desse episódio, tá? Fernanda Vamos Paes lá. Leme está sendo bastante criticada após vir ao episódio do seu novo podcast, Grande Surto. No episódio, ela chega a convidar a influenciadora Chantal e o comunicólogo Pedro Taurin. Na conversa, eles estavam discutindo basicamente a exposição nas redes sociais. Muita gente estava criticando a postura da Fernanda Paes Leme, falando que ela não sabia apresentar o podcast, já que ela começava a rir toda vez que a Chantal dava uma resposta. Acontece alguma polêmica, a pessoa fica quietinha, não aparece e não dá. Pelo contrário. A Virgínia separou, você tava lá fazendo vídeo. Pelo contrário. Mas o meu vídeo era pra falar sobre relacionamento. E não sobre ela. Aí já virou um outro rolê. Mas você sabe que... você não ficou triste quando ela, não sei o que, das bets. Não, eu falei dela. Eu estava falando dela, do cara, e eu falei, pegando o assunto dele... E teve um momento que o Pedro Taurinho foi categórico. A Chantal... Eu não vi nada, tá, gente? Só uma coisa importante. Também eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Eu não vi o episódio inteiro e é importante a gente ver o episódio inteiro para ter um contexto, mas eu vou ter que ver de corte aqui junto com vocês. É um influenciador e ele chegou a ressaltar que influenciador não é profissão. Ele fala que esse termo é muito redutivo, porque descredibiliza quem constrói conteúdo. A Chantal rebateu com a visão de quem vive o dia a dia ali nas redes sociais e ressaltou que rede social virou sim um trabalho. E influenciar, para mim, não é profissão. Influenciador é um termo que, inclusive, diminui, que descredibiliza o conteúdo que as pessoas fazem. A pessoa pode ser interessante, isso pode engajar, mas isso não é uma profissão. E você parou pra pensar que quando você começou a falar sobre você não sei fazer outra coisa. Tipo, você comunica. Não, eu sei, com certeza eu sei. Não, mas você tava falando, eu sou influenciadora, é assim que eu ganho dinheiro. Não, mas você pode amanhã estar apresentando, amanhã você pode ter um podcast, amanhã você pode... E é uma classificação... Muita gente notou que a Fernanda Paes Leme tava rindo fora de hora, principalmente quando a Chantal tentava se explicar. Só que elas são amigas, e muita gente não levou pra esse lado de ser um deboche ou algo assim do tipo. Só que o marido da Chantal não gostou nada da postura da Fernanda Paes Leme e detonou ela. Que eu nem consegui, velho, ver o podcast de tão ruim que é, velho, com pessoas que se acham tão superiores e eu escrevi um livro, eu sou foda. Agora você escreveu um livro, você é foda. Eu fui atriz da Globo. Ai, meu Deus. Quem convida a pessoa pro seu podcast? A gente vai ver esse vídeo inteiro. Amigo, diminuir convidado. Tá alto, né, menina? Ele diz que... junto com outro convidado. Ele disse que a esposa foi humilhada e chamou basicamente o episódio de cilada. Ele ainda ressaltou que a Fernanda falava mal de influencer, mas queria parecer um influencer. Eu sei que essa treta virou uma discussão na internet. Muita gente apoiando a Chantal, muita gente criticando ela também. Teve gente que não achou nada demais, mas teve gente também que não gostou de nada dessa atitude envolvendo a Fernanda Paes Leme. Mas agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre tudo isso. Eu vi muita gente falando, inclusive... Muita gente falando não, porque eu nem vi tanto sobre o assunto. Mas o pouco que eu vi muita gente falando do Pedro Taurinho. Né, que a maneira dele, que ele estava falando ali, não era muito legal e tudo mais. Eu vou passar aqui o vídeo do Matheus Verdelho, que é o marido da Chantal. Mas eu acho que esse recorte sobre a questão às vezes, gente, tem algumas discussões na internet que são porque as pessoas elas não estão na mesma base sobre os termos que estão sendo usados na discussão. Né? Por exemplo, essa discussão sobre influenciador não ser uma profissão, se você não entender exatamente... Se as duas pessoas do debate não tiverem o mesmo conceito da palavra influenciador, vai parecer que a pessoa está falando mal do outro. Por quê? Esse debate de influenciador não é profissão, ele existe e ele é muito válido, só que o problema aí a gente já falou milhões de vezes aqui, a gente já tem hoje uma cultura do ódio ao influenciador, porque o influenciador é o novo demônio, é a nova pessoa, é o novo grande problema, porque na cabeça das pessoas o influenciador é o Lucas Neto, banheira de Nutella, é gente vagabunda que não faz nada, é gente que não trabalha, etc. É um menino que não tem nada, então tem muito recalque, tem muita coisa de pensar que eu trabalho muito e não ganho 1/10 do que essas pessoas ganham, e aí entra o tigrinho, entra o golpe, entra não sei o quê. Então é tudo num mesmo balaio de ressentimento, obviamente, de gente fazendo coisa muito errada e tudo mais. Então tudo vai no mesmo balaio dessa palavra influenciador. E aí hoje as pessoas falam que influenciador tem mais mesmo, né? Então é isso que a gente pensa sobre isso.
Do outro lado, a gente tem a palavra influenciador como uma palavra que nasce para designar a pessoa que tem uma relevância na internet e que, a partir disso, outras pessoas seguem essa pessoa, né? Então, quando nasce isso tudo, né, seguem essa pessoa e essa pessoa ela tem uma capacidade de influenciar as pessoas à sua volta. Isso foi inventado com a internet? Não foi inventado com a internet. Óbvio que não foi. Celebridades são influenciadores, né? A mãe líder do grupo de mães da escola é influenciadora. Se uma mãe de um bairro, que sempre a gente se organiza em grupos, né? Então sempre tem pessoas que tomam uma certa liderança. E essas pessoas que tomam essa liderança, elas têm uma capacidade de influenciar outras, sendo opinião, sendo até meios de consumo, né? Métodos de consumo, né? Então, assim, por exemplo, uma mãe no colégio que compra uma fralda e ela diz que a fralda é boa, né? E numa conversa de amigos, não outras mães pode ser que comprem aquela fralda, né? Que contratem um serviço da van escolar, tá? Então, existe essa questão da influência, ela não nasce na internet. Só que ela é anabolizada na internet, obviamente, e na internet ela ganha um contorno um pouco mais claro quando nasce a figura do influenciador. Só que quando falam isso, que influenciador não é profissão, eu entendo e até concordo, porque, na verdade, e falaram isso uma vez, eu não lembro quem foi, eu já citei aqui nesse canal, dizendo que o influenciador sempre tem, eu acho que foi num bate-papo que eu tive com a Gabi de Pretas uma vez, que ela falou sobre influenciador sempre ser o segundo talento ou a segunda profissão da pessoa. O influenciador é aquela pessoa que eu sou criadora de conteúdo, o influenciador é o resultado do meu trabalho. Eu sou marceneiro e o influenciador é o resultado do meu trabalho. E normalmente a influência tem a ver com o conteúdo produzido, mas a primeira profissão é publicitária, é comunicadora, é jornalista, é cozinheira, é costureira, entendeu? A pessoa, ela é dançarina, ela é uma outra coisa antes, e aí porque ela tem um número de pessoas que se importa com a opinião dela, ela pode ser classificada como influenciadora. Agora, influenciar em si não é sozinho uma profissão, né? Só que é óbvio que hoje em dia a gente tem esses influenciadores de lifestyle que simplesmente, por existirem, influenciam, né? E a partir daí pessoas seguem essa pessoa e aí a pessoa confunde o influenciador, que é aquela pessoa que tem um seguidor no Instagram, que faz publi, que recebe recebido, que faz parceria, que não sei o quê, com essa outro lado do ideia do influenciador como pessoa que influencia, né? Então é um pouco esse o debate, que eu acho que é o que o Pedro Tourinho estava trazendo ali, do tipo, influenciador não é profissão e até diminui o que a pessoa faz, porque é isso, a pessoa, ela é estilista, ela é publicitária, ela é humorista, ela não é influenciadora. Influenciadora é uma coisa menor. Então eu entendo o que ele estava falando ali, só que as pessoas elas têm a ideia do outro lado, né? Da influenciadora como criadora de conteúdo, e aí por isso elas se doem quando ouvem que influenciador não é nem profissão, e aí cria essa polêmica, só que no fundo não tem polêmica nenhuma nessa história. É só um desentendimento entre o conceito do que está se falando ali. Ele está falando a partir de um ponto de vista, e as pessoas que estão se doendo estão falando a partir de um outro ponto de vista. Tá? Mas vamos ver aqui agora a eu fala mudei de do assunto Matheus. aqui. A Xan participou de um podcast. Nossa. Que assim, mano, eu não sei como ela consegue dar moral pra pessoas assim, que dizem que são amigas, amigos. Meu, realmente, velho, a Xan vai pro céu, velho, porque ela se mete em cada uma, que assim, pra ela... Bom, nem vou esticar muito um assunto, que eu nem consegui, velho, ver o podcast de tão ruim que é, velho, com pessoas que se acham tão superiores e... eu escrevi um livro, eu sou foda. Agora você escreveu um livro, você é foda. Eu fui atriz da Globo, meu Deus. Quem convida a pessoa pro seu podcast, ainda dizendo que é amiga, e fica tentando diminuir, junto com o outro convidado, não deixando falar, cortando.
dando risada. Ridículo, mano. Eu já fiquei bravo com a Xan também. Falei, meu, como que você vai nos programas desse ruim, que não vai somar nada pra você? Nada. Pelo contrário, eles vão fazer esses negocinhos aí justamente pra polemizar. Meu, feio, ridículo. E outra coisa, influencer. Meu, como a galera, quer dizer, a galera que não consegue nada, dizendo, né, fazendo o papel de influencer, não consegue ganhar dinheiro, não consegue uma, enche o saco de quem ganha dinheiro, né, velho? Meu Deus do céu. Ô inveja, mano. Qual o problema, velho, do cara ser influencer, da menina ser influencer? Ai, não quer ser médico, quer ser influencer. Mano, tenta a sorte, velho. Cada um tenta a sua sorte. É aqui que tá a confusão, entendeu? Essa história do tipo influencer não é profissão. Quando a pessoa fala isso, ela tá falando sobre esse ponto que eu falei antes. Só que aí as pessoas entendem que influencer não é nem profissão do tipo, essa merda que você faz aí no Instagram, você devia estar tendo um emprego de verdade. E não é isso que a pessoa tá falando. Não é isso que o Pedro Torinho tava falando ali. Não é. Só que esse é o problema. O debate, ele parte... É muito difícil quando numa conversa, é muito difícil quando você tem a concepção de que você está lidando com conceitos iguais. Só que quando você não está na mesma página, você cria esses mal-entendidos gigantes, né? O Peitorinho não estava falando ali que influenciador não é uma profissão, quer dizer que pessoas que trabalham com isso deveriam tomar vergonha na cara e fazer outra coisa. Não, é outro debate que ele estava levantando ali, só que o problema é que as pessoas não entendem nesse lugar. Se vai dar certo ou não, aí já é outro problema. Não só influenciador nesse lugar é uma profissão, como é uma profissão dificílima. Inclusive, o último vídeo que a gente fez aqui, que é o da treta radioativa, eu falo bastante sobre esse assunto, de o quanto é muito difícil, o quanto quase ninguém fica nesse lugar, o quanto é uma panelinha muito fechada, o quanto é um lugar onde 1% das pessoas que produzem conteúdo na internet conseguem se bancar, o quanto muitas pessoas se romantizam e saem do trabalho porque acham que viraram influenciadores, o quanto pessoas viralizam, ganham dinheiro durante 5, 6, 7, 1 ano, né, e 5, 6, 7 meses, 1 ano, e depois zero, e tem que voltar a fazer alguma outra coisa, ou ficam protelando, achando que em algum momento vai acontecer, pessoas que acham que vivem de um meme e nunca mais produzem conteúdo, muita gente, ex-BBB, que acha que a fama do BBB vai durar para sempre. Então, esse meio é muito cruel, é uma profissão bem difícil. As pessoas elas acham que influenciador é uma vida ridícula, fácil, não sei o que, etc. E é maravilhoso, ganhar um monte de coisa de graça, ir um monte de coisa de graça, etc. Mas vou te falar uma coisa, tem muita gente aí que tá indo um monte de coisa de graça, fazendo um monte de coisa de graça e não tem R$1 no bolso para pagar uma conta de luz, tá? Então, e aí é por isso que muita gente justifica fazer tigrinho, etc., o que já são outros absurdos. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale, se vocês quiserem me ver falando sobre isso, olha o último vídeo do canal, penúltimo vídeo do canal, na real. Mas, cara, calinho no pé, hein, dessas pessoas, os influencers são. Meu Deus do céu. E a hipocrisia rola solta, né, velho? Porque falar mal de influencer e quer aparecer igual influencer. Não fecha a conta. Falar mal e quer aparecer, quer estar no programa, quer estar ali, quer ter o Instagram e quer agenciar famoso. Não fecha a conta, velho. É isso, ele estava ali criticando o Pedro Torinho, né? Especificamente por essa fala de que influenciador não é nem gente. Eu quero até ver um negócio aqui. O Pedro Torinho Pedro Torinho... Não, eu tô com outra pessoa aqui. Empresário, comunicólogo, especialista em entretenimento e mídia. Se eu não me engano, o Pedro Torinho ele foi ministro... É que parece que tem uma outra pessoa com o mesmo nome dele. Bem, eu não pesquisei aqui agora, perdão. Vamos ver aqui alguns pedaços do videocast e aí a gente julga juntinhos o que a gente acha. Vamos lá.
O título já é tendencioso, né? Pedro e Fepa humilham, né? Chantal dizendo que ela não tem profissão. Vamos ver, esse é o mesmo corte. Vamos lá. Eu tenho... Quantas pessoas te seguem? Quantas milhões de pessoas... A gente tá exposto. Mas eu enxergo que hoje, antes mesmo de alguém te acompanhar, já influenciador. Mas assim, eu tenho, no meu livro tem um capítulo que é influenciar não é profissão. Eu escrevi em 2019 esse livro, né? Antes da pandemia. Eu fui dar uma palestra... Qual é o livro? Mostra aí. O primeiro. Eu mesmo e minha selfie. Que é sobre como cuidar de sua imagem no século XXI, com várias experiências que eu tinha cuidando de imagens, né? E influenciar, para mim, não é profissão. Influenciador é um termo que, inclusive, diminui, que descredibiliza o conteúdo que as pessoas fazem. A pessoa pode ser interessante, isso pode engajar, mas isso não é uma profissão. Isso pode dar recurso porque você tem talentos, que você é inteligente, porque você sabe como criar um conteúdo que as pessoas vão gostar de acompanhar, e nesse processo você passa informação. Isso não é nada mais nada menos do que um comunicador do século XX, quer dizer, com uma Xuxa, uma apresentadora. A gente via ela no programa, que era o canal dela, mas a vida dela também era super interessante. E você parou pra pensar que quando você começou a falar sobre você eu não sei fazer outra coisa. Tipo, você comunica. Não, eu sei, com certeza eu sei. Não, mas você tava falando, eu sou influenciadora, é assim que eu ganhei. Eu acho que tem um tom um pouco esquisito mesmo na fala dele, assim. Eu estava aqui falando sobre essa questão desse debate que é válido, mas eu senti em algum momento que tem uma fala ali de igualar influenciador e criador de conteúdo, tá? Ouvindo agora o trecho inteiro, eu senti um pouco isso. Posso estar equivocada, lembrando que a gente está vendo um corte só, mas eu senti um pouco dessa fala do tipo, não é só a questão da influência, é a questão da criação de conteúdo também. Criar conteúdo é uma profissão. Óbvio que é. Até porque, lembrando que criar conteúdo não tem absolutamente nenhuma diferença de você fazer um programa de televisão. A única diferença é que um programa de televisão tem uma complexidade muito maior, no sentido de ter 1000 mais profissionais fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo que tem uma complexidade muito maior o programa de televisão, o criador de conteúdo normalmente faz tudo sozinho, né? Então, ao mesmo tempo que ele falou lá, a Xuxa ela não opera câmera, a Xuxa não opera áudio, a Xuxa não edita, a Xuxa é apresentadora. O criador de conteúdo, ele pode não ter o talento da Xuxa para apresentar, mas ele precisa ter o talento mínimo para conseguir fazer um conteúdo, precisa ter um talento mínimo para conseguir gravar, editar, né? Ter a ideia do roteiro. Então, ele é o one-man show, né? Normalmente, o criador de conteúdo é aquela pessoa que consegue ser minimamente eficiente em muitas coisas para conseguir criar aquele conteúdo e colocar no ar. É óbvio que criar conteúdo é uma profissão, óbvio, né? E isso é uma das coisas que mudou completamente o jogo do conteúdo e da comunicação, porque até então o conteúdo ele era exclusivo de algumas pessoas, e isso se democratizou, se popularizou de alguma forma, e hoje em dia várias outras pessoas podem fazer isso da casa delas. E é óbvio que o talento, o carisma, etc., tudo isso faz diferença. Agora, é aquilo, a influência, ela não é uma profissão porque você não faz nada com o objetivo de influenciar diretamente. Você faz as coisas com o objetivo de conseguir colocar aquilo ali no ar, que aquilo seja ouvido, etc. A influência, ela é um resultado do trabalho. E aí, nesse lugar, eu entendo que influenciador não é profissão, porque influência é um resultado do trabalho. Agora, dizer que o criador, que aquilo ali é uma coisa que até diminui o seu trabalho, porque não sei o quê. Não, tem pessoas que só criam conteúdo. E isso em si é uma profissão. Eu ganhei dinheiro. Não, mas você... Porque eu acho que tá tendo uma confusão aqui nessa história. Pode amanhã estar apresentando, amanhã você pode ter um podcast, amanhã você pode... E é uma classificação que é muito ruim, porque reduz mesmo. É verdade. Assim, entendeu? Reduz como se fosse uma coisa assim, primeiro um eleito pela... É foda, porque aí, obviamente, estão só tirando um pedaço das partes que realmente parecem que eles estão sendo grosseiros com ela. Nesse primeiro corte, parece um pouco mesmo, tá? Fernanda Paz Leme novamente interrompe Chantal. Aí é mais um corte de 30 segundos. Tá aí voltando é muito um pouco, difícil. quando a gente estava falando de... Você falou assim, as pessoas precisam procurar mais
assistência profissional e tal. E eu acho que a gente vive num país muito amplo, que quase todo mundo tem rede social, mas quase todo mundo não tem condições de procurar... Mas as pessoas estão fazendo terapia no ChatGPT. Uma terapia. E aí, o que acontece? Desculpa, que minha Xan. terapeuta Vanja não me ouça, mas, enfim. Vanja, tá, gente? Não é a Você conheceu Janja. ela, que Eu já fiz terapia com a fez. Vanja. Não, aqui eu não achei nada demais. Todo Calma aí, mundo vou tem até rede ter- social, mas quase todo mundo não tem condições de procurar... Mas as pessoas estão fazendo terapia no ChatGPT. uma terapia. E Eu aí, o que tentei. acontece? Aqui eu achei. Aqui eu achei até pouco de. Deu uma pirada, mas assim, eu acho que não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver com a Chantal, a história. Eu acho que eles estavam. É porque é muito sem contexto essa fala aqui, né? Eu vou até. Aqui tem. As pessoas... Só No voltando início um pouco... tem, quando ó, 40 minutos. Vamos ver aqui, porque tá muito sem contexto isso aqui, gente. Eles estavam falando de terapia. E que é um assunto importante, ao mesmo tempo que, né, tem muitas Quando camadas. a gente. sabe? É É tanta muita conta que a gente conta. tem que fazer que às Eu vezes. paralisei. Você resolveu não fazer mais. Eu parei de fazer, É recentemente. que o ponto é, eu nunca Entendeu? vou imaginar que eu vou falar do relacionamento de uma pessoa e que eu acho triste um casal se separar com filhos, e que isso vai conectar com eu ser a favor Não. dela Não, Janta, mas, pô, mas 15, propaganda 10 pro anos de tigrinho, do internet, bichinho, do negócio. Não dá pra esperar tudo da internet. Dá pra esperar tudo. E aí, Porque eles estão falando da Virgínia, pelo que eu estou entendendo, ela deve ter falado sobre o quanto é. Tô supondo. Que ela deve ter falado sobre o quanto é triste eles terem separado, de ser filhos. E aí a internet já, em 5 minutos, do tipo, então você concorda que ela faz tigrinho, então? E a gente sabe exatamente que é assim que funciona a internet, né? As pessoas, elas não conseguem separar minimamente as coisas e não conseguem separar de você comentar sobre um término de um relacionamento sem você sem ao mesmo tempo você não concordar com uma atitude da pessoa, né? é isso. E é meu trabalho Inclusive falar. nada. E de repente eu vou falar sobre assuntos que estão sendo pauta. Só que, a galera tá muito fervorosa pra o caos acontecer. E só voltando um pouco, quando a gente tava falando você falou assim, as pessoas precisam procurar mais assistência profissional e tal. E eu acho que a gente vive num país muito amplo, que quase todo mundo tem rede social, mas quase todo mundo não tem condições de procurar... Mas as pessoas A Chantal tá certa. estão fazendo terapia no ChatGPT. Terapia é um privilégio, tá? As pessoas têm muito mais acesso no Brasil à internet e ao ChatGPT do que a terapeuta. Isso é uma coisa básica, né? Até porque a internet, obviamente, tem uma capilaridade muito maior do que a terapia, porque, primeiro, que terapia é pago. Né? A internet, muitas vezes, a pessoa tem ali um chip, tem um pré-pago, consegue colocar um crédito, o ChatGPT hoje em dia tem versão paga, então a pessoa consegue fazer aquilo ali. Outra coisa também, a gente tem que ter um recorte. Quem é que está fazendo terapia no ChatGPT? É todo mundo ou é São Paulo? Né? Quem descobriu o ChatGPT? É todo mundo ou é o eixo Rio-São Paulo? Então a gente também tem que ter esse recorte um pouco. E a gente tem que ter esse lugar de que a terapia também é uma coisa. A terapia, ela não é... ali numa pirâmide de necessidades, a terapia, ela chega num lugar onde a pessoa, ela não está mais lutando para colocar comida na mesa. A pessoa, ela está num outro nível. O sofrimento psíquico, o sofrimento psicológico, ele começa a ter espaço na vida de uma pessoa a partir do momento que o sofrimento físico, de necessidade básica, está atendido. Então, se a pessoa está ainda sem 20 minutos livre na vida dela, ela não está parando para pensar em fazer terapia. Então, terapia é uma coisa de privilégio. Porque primeiro que ela precisa ter tempo, que é uma coisa que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. Segundo que ela precisa ter dinheiro. Tem terapia social, tem terapia a custo baixo? Sim. E é maravilhoso porque isso traz mais pessoas para terapia. Agora, não quer dizer que terapia consegue atingir todo mundo. E que tem muita gente que tem necessidades outras anteriores à terapia. Né? Então, do que a gente está falando? Então, eu acho que esse recorte da Chantal é importante. E também acho que... É por isso, é difícil. Se a gente não recortar exatamente sobre o que a gente está falando... A gente está falando de uma pessoa que mora no interior de uma cidade que está passando por miséria,
ou a gente está falando de um jovem que mora na Vila Madalena. Esse recorte é muito importante, porque se a gente não faz esse recorte, a gente não sabe do que a gente está falando. Porque o que a Chantal está falando é real e o que a Fepa está falando também é real. Tem gente fazendo terapia no ChatGPT. Né? Uma terapia. E Eu aí, o que tentei. acontece? Ah, calma aí. Acabei de entender por que ela ri. Porque o Pedro Torinho fala, eu tentei. Não achei nada demais. Aqui ele falou, eu tentei, ela ri. Aqui, Ou ó. a gente tá Aí é sujeito, a gente pode não fazer a conta, É mas muito assim... difícil. É por isso muito- que você resolve. Vou falar do relacionamento, tá? O bichinho. calma aí. E de repente eu vou falar sobre assuntos que fervorosa para o caos acontecer. E só voltando um pouco, quando a gente estava falando de. Você falou assim, as pessoas precisam procurar mais assistência profissional e tal. E eu acho que a gente vive num país muito amplo, que quase todo mundo tem rede social, mas quase todo mundo não tem condições de procurar. Mas as pessoas estão fazendo terapia no ChatGPT. Uma terapia. E Eu aí, o que tentei. Eu acontece? tentei. E aí ela ri. Normal. Uma conversa normal. E ela fala, desculpa. Desculpa, Que minha Chan. terapeuta Desculpa por eu ter te interrompido. Nada demais aqui. Vanja não me ouça, mas, enfim, é outra pauta, Vanja, mas- tá, gente? Não é a Você conheceu Janja. ela, que eu já- fiz já terapia com a fez. Vanja. É. Não, porque tem que avisar que é Vanja, não Janja. Porque alguém sim. pode falar, Não. nossa, a Janja é a terapeuta do Não. Pedro. Imagina que loucura. Mas, enfim, e aí, dado né, a atual situação do nosso país e quase que do mundo, assim, não é todo mundo que tem acesso fácil a uma terapia. E Certo. aí, eu acho que as pessoas, elas desabafam muito no Instagram, na rede social, enfim, seja ela qual for, num lugar de tentar receber um abraço, de tentar achar identificação. Então, alguém mais tem, eu não tô Sozinha, sozinho, é. eu não tô maluco. E de achar soluções, porque sempre vem. E aqui, por exemplo, a amamentação. Nossa, tô com mastite. Não, coloca folha de bananeira, folha de couve, vira de ponta cabeça, pega sal não sei das quantas e coloca. Então, assim, às vezes a procura de uma solução, ou um pedido de socorro mesmo, né? Então. Sim, então... a amamentação determina. Corretíssimo. Eu concordo completamente. Inclusive, a minha carreira começou por causa disso. Né? A minha carreira na internet começou... Quer dizer, não começou, mas assim, quando eu finalmente tive coragem de colocar a minha cara e não desistir, porque eu desisti 40 mil vezes, foi quando eu comecei a falar do meu corpo. Foi quando eu comecei a falar do meu sofrimento, porque eu achava que só eu passava por aquilo. A gente tem que lembrar que a primavera da militância na internet nasceu a partir do momento que as pessoas começaram a ir para a internet contar as próprias histórias. É óbvio que a gente sabe que isso evolui para um lugar de oversharing, da pessoa brigar e tá filmando a briga e botar na internet. Agora, tem um lugar saudável dessa comunidade do mundo. A internet, ela trouxe uma abertura muito forte para pessoas se entenderem. A comunidade LGBT se fortaleceu muito, muito, depois da internet. A gente começou a compartilhar nossas histórias. Né? Pessoas trans e travestis passaram a existir depois que começaram a aparecer e começaram a contar suas histórias na internet. E aí, a maternidade real, várias coisas que começou a se debater depois que a internet nasceu. Né? Então, tá correto. E eu não achei nada demais aqui, não teve nenhuma interação absurda aqui. É isso, a gente tem que tomar muito cuidado também com umas coisas que são tiradas um pouco de contexto. Né? Vamos lá. Acontece alguma polêmica, a pessoa fica quietinha, não aparece e não dá. Pelo contrário. Pelo contrário. A Virgínia separou, você tava lá fazendo vídeo. Pelo contrário. Mas o meu vídeo era pra falar sobre relacionamento. E não sobre ela. Aí já virou um outro rolê. Mas você sabe Nossa, que- você não ficou triste Mas você falou quando de ela, não divórcio sei o no que, dia das que ela separou. bets. Não, eu falei dela. Eu estava falando dela e do Falou. cara. E eu falei, pegando o assunto deles e fazendo uma reflexão aqui sobre relacionamento, uma vez que o meu, graças a Deus, tá ótimo, ninguém colocou o goto pela... Nada demais também, gente. É foda. Numa conversa onde tem 3 pessoas conversando de uma forma dinâmica, é óbvio que vai ter esse tipo de interação. Não tem nada demais aqui nesse corte. Nada. Porque é muito ruim, porque reduz mesmo. É verdade. Assim, entendeu? Reduz como se fosse uma coisa assim, primeiro um eleito pela Aquele de corte Deus de para novo poder do ter coisa, esse né? engajamento todo, né? E não Um é. eleito de Deus. Mas não Esse discurso é importante também, porque a gente... É uma coisa que se mistura muito na internet hoje em dia, é esse papo de que os influenciadores são escolhidos por Deus, tá? Toda honra e glória a Deus, etc., que a gente sabe que esse discurso da teologia da prosperidade tá aí, ó, permeando várias histórias de sucesso na internet.
Não é, porque vocês têm uma vida interessante, porque vocês Sim. leram coisas, se dão com pessoas, consomem coisas, produzem coisas. É uma coisa interessante que atrai, isso sempre existiu. Colonismo social existe desde o século passado, sempre existiu. Hoje, você procurar na internet, hoje tem mais, o termo influenciador está mais em página policial do que em página de negócios. Sério? Pode olhar, todos os jornais locais você vê influenciador preso no joguinho da rifa, Eu tenho reparado assassinato, muito isso. assim, é um monte. Exagero. Bem exagerado esse dado aí, hein? Bem exagerado. Acho bem difícil isso ser realidade, até porque se a gente for pensar num espectro amplo de influenciador, hoje em dia o mercado de maquiagem é dominado por influenciadores. Como? Como que a gente está falando de que influenciador está mais no negócio de polícia do que no coisa... Quase nunca acontece coisas com influenciadores. Quando acontece é um escândalo, a gente fica, meu Deus, fulano foi preso, né? Agora, todo dia a gente está falando sobre fulana que quebrou recorde, fulana que aconteceu isso, fulana que aconteceu aquilo. E bem exagerado, eu acho que isso aqui. Esse termo virou um termo usado para qualquer pessoa. Hoje, até vi uma conversa no Rio to um percentual muito grande de pessoas, tipo 70% das pessoas querem ser influenciador como sua profissão ideal. Um termo degradante, talvez. Não, eles sonham em ser influenciadores. No Brasil hoje É porque influenciador se tornou sinônimo de pessoa famosa, rica e que tem oportunidade na vida. Há pouco tempo atrás, o sonho dos jovens era ser youtuber. A única coisa... As pessoas, elas têm o sonho de ser famosas. Elas queriam ser celebridades da Globo. Mudou para youtuber, mudou para influenciador. As pessoas não querem ter exatamente esta profissão. O que elas querem, elas sonham em ser reconhecidas, serem famosas, terem dinheiro, serem ricas. E essa profissão, com o tempo, ela vai mudando na sociedade. Agora é influenciador, daqui a pouco vai ser outra coisa. A profissão que está nesse reconhecimento de fama, agora é o influenciador. Era o youtuber até pouco tempo atrás, quando a palavra influenciador não existia. Então, assim, eu não acho que o influenciador está nesse lugar pelo influenciador em si, mas pela percepção das pessoas. As pessoas nem... Até porque ser influenciador é uma coisa muito aberta. Como ser youtuber também é uma coisa... Era um pouco menos, né? Mas uma coisa meio aberta. Ser celebridade é uma coisa super aberta. Super. O que é ser celebridade? Mas as pessoas sonham ser... o que você sonha ser? Eu queria ser famosa. O que é ser famosa? a maioria das pessoas não querem ser médico nem advogado, querem ser influenciador. O que é ser influenciador nesse contexto? Como é que você faz uma formação para ser influenciador? Que formação você fez para ser? Mas aí eu acho que é um debate vazio um pouco, né? As pessoas elas querem ser influenciadoras, mas na verdade está falando mais sobre uma vontade de ser famosa e não uma vontade de buscar uma carreira de influenciador, né? E até porque, obviamente, quando ela fala quero ser influenciadora, quero ser criador de conteúdo, normalmente, né? Ou, muitas vezes, quero que as pessoas se interessem pela minha vida. E aí tem isso, né? Muita gente se frustra na internet o tempo inteiro porque começa a fazer stories sobre gente, olha meu café da manhã, ninguém vê, e aí falam, porque não fazem isso porque eu sou não sei o quê. Não, amor, porque ninguém se interessa por você mesmo, né? Cai na real. É um pouco isso também, né? Vamos para as opiniões. Essa é a opinião da Bru Andrade. Precisamos falar deste momento aqui, ó. Viralizou esse podcast essa semana, chamado Grande Surto, da Fê Paz Leme, onde ela traz o Pedro Tourinho e a Chantal para discutir sobre os malefícios de expor a vida na internet. Tema muito interessante, que com certeza traria ótimas reflexões, mas o que pareceu foi Fernanda e Pedro se juntando para crucificar a Chantal por ela ser influenciadora e expor a vida nas redes. Bom, o que me pegou nesse episódio foi que tiveram... Eu não vi tanto isso, mas tem, em alguns momentos, um pouco dessa pegada. Eu deveria ver o episódio inteiro para ter uma opinião melhor mesmo, mas infelizmente vamos de opinião. Muitas contradições. Por exemplo, começa com o Pedro falando que fiz anotações, tá? Que em 2009 ele usava muito o Twitter e que ele compartilhava muito a vida dele e que ele apresentou o Twitter para muitas pessoas do Brasil. Eu não conheço o Pedro, mas aliás esse tom dele de soberba, de que ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem tudo, ele faz tudo, permeou o episódio inteiro. E aí ele disse que... Isso dá pra sentir, sim. Eu tenho uma certa resistência a comentar sobre tom, porque tom é uma coisa muito complicada, né?
eu sou uma pessoa que sou lida muito como arrogante pela maneira como eu falo e sofri isso a minha vida inteira. Minha vida inteira, né? Eu dentro da minha cabeça estava implodindo de insegurança, de dificuldade de me comunicar, de medo, de tudo. E estava sendo lida como uma pessoa que era extremamente segura, uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa que isso, que aquilo. E aí era muito incoerente o que eu sentia dentro com o que as pessoas liam de fora. Então isso me fez ter um pouco de pé atrás de ler o tom das pessoas, né? De julgar as pessoas pelo tom que elas passam. Ele passa um pouco desse tom? Passa. Mas é isso. Que quando ele usava o Twitter em 2009, que era cool, que era legal, ele que apresentou o Twitter para o Brasil, muitas pessoas, a Fernanda até confirma, mas você que apresentou o Twitter para muitas pessoas, né? O Pedro Álvares Cabral da internet. E eu sempre falo que toda crítica esconde uma confissão. Aqui ele fala exatamente isso. Ele tá no podcast criticando o oversharing, mas ele dá o relato dele que ele fazia isso. Tanto é que ele disse que apagava vários tweets que ele fez de 2009. Critica agora. Mas eu não acho que é a mesma coisa. Eu discordo aqui respeitosamente. O poder de destruição do oversharing do Twitter é bem menor do que o que a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem um oversharing em vídeo, um oversharing ao vivo. O Twitter sempre teve essa pegada de um diário. E a gente também tem que lembrar que a gente tinha, no início do Twitter, uma internet de várzea, né? Uma internet mais inocente. E uma internet que não se alimentava ainda. A gente não tinha, quando o Twitter nasceu, um algoritmo que se alimentava de treta. Isso foi se desenvolvendo depois. O algoritmo ele foi mudando, ele foi evoluindo e hoje é totalmente virado para confusão, totalmente virado para... Quanto mais um post faz você engajar, mais ele aparece para você e o algoritmo, como uma máquina, ele não tem moralidade nenhuma, então ele vai perceber que o que mais engaja é ódio. Aquilo que te move pelo ódio, né? A gente sabe coisas que movem. É o ódio, a comiseração, né? A pena. São sentimentos que movem as pessoas. Então, o algoritmo já sabe, o algoritmo não tem moral de entender, será que esse é um sentimento que a gente gostaria de divulgar? O algoritmo não está nem aí, o algoritmo ele é um conjunto de códigos, né? Então ele vai ver falando, nossa, isso aqui está engajando muito, ele vai entregar mais. Então, isso inverte o jogo, porque se você, naquela época, usava de uma forma quase inocente o Twitter, né? E colocando coisas da sua vida e reclamando do seu chefe e falando da sua vida e desabafando, hoje é outra história. Hoje você faz isso e aquilo vira conteúdo, aquilo ali vira fogueira, aquilo ali vira gasolina, aquilo ali vira treta, aquilo ali escala. E você, querendo ser famoso, entende essa lógica e alimenta o algoritmo com mais conteúdo desse. Então a gente tende a se polarizar, a gente tende a se radicalizar, a gente tende a ter uma opinião cada vez mais polarizada, mais agressiva. Porque quanto mais agressivo a gente é, maior a chance de você conseguir chegar longe. De você ganhar like, de você viralizar, de você ir daquele conteúdo conseguir uma visibilidade. A lógica sempre é de você ser reconhecido pela sua comunidade, pela comunidade em geral, né? Então é muito diferente hoje a maneira como as pessoas postam como as pessoas postavam antigamente. Então eu não sei se dá para comparar um oversharing de 2015 com um oversharing de 2025. Não acho que é a mesma coisa. Eu entendo que ela está falando de, olha que incongruente, você fazia antes e está criticando hoje, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é o mesmo lugar, não é a mesma internet, não é o mesmo Twitter, não é a mesma população,
Não é a mesma coisa. Mas fazia no passado. E esse tom de, né, eu sei usar as redes sociais corretamente, eu hackeio o sistema, as redes sociais são Isso me dá uma certa preguiça mesmo. essa plataforma que induz as pessoas. E todas essas falas dele vêm acompanhadas de fala da Fernanda, dizendo assim, de que ela sabe expor na quantidade correta, de que ela é muito cool, de que ela não se expõe muito, de que ela mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de que ela dosa muito o que ela vai postar, como se ela tivesse Te adoro, Fernanda, mas a gente sabe que não é muito verdade. Não, ok, a Fernanda ela não se expõe tanto, não. Mas outro dia tem, sei lá, tá envolvida em treta falando demais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado toda vez que a gente entra nesses... E eu tento tomar esse cuidado, e aí aquilo, né? Eu também sou muito lida com uma pessoa que é dona da razão, mesmo que o tempo inteiro eu esteja aqui tentando falar, olha, essa é a minha opinião, essa é a minha maneira de ver. E uma coisa que eu amo no meu canal é que muita gente, é engraçado, porque parece que eu até doutrinei as pessoas a serem dessa maneira, e eu amo isso. Muita gente comenta assim, Beto, eu gosto muito de você, e o que eu mais gosto de você é que eu gosto de discordar de você, né? Nunca concordo 100% com você, não sei o quê. Então, essa é uma mensagem que eu recebo constantemente. E eu adoro. Porque eu acho que a gente criou esse espaço onde a gente criou uma certa maturidade de entender que tá tudo bem a gente não concordar. Tá tudo bem vocês chegarem aqui e acharem que realmente a Fernanda Fagundes Leme foi uma escrota ou que a Chantal é maluca. Tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que chegar nesse lugar de poder discordar. Até esqueci o que eu ia falar. Volta que eu vou lembrar já. expertise além das pessoas. E de que qualquer pessoa que não faça igual os dois fazem está errada. No minuto 12, aliás... Eu lembrei. Eu sou muito lida como essa pessoa, dona da verdade, né? Não sei, deve ser pela minha maneira de falar, como eu estava falando agora, né? As pessoas elas leem que o meu tom é que eu sei tudo e não sei o que. E não, o tempo inteiro eu tento mostrar aqui que essa é a minha maneira de ver. Obviamente que eu vou argumentar da minha maneira de ver. Se você não argumenta da sua maneira de ver, aí a gente fica com uma certa dificuldade, né? Mas eu tento sempre... Eu tô sempre muito aberta a mudar de opinião, né? Eu tô sempre muito aberta, eu tenho zero apego às coisas que eu penso, e muitas vezes eu olho e falo, acho que não é bem isso, verdade. Eu tava pensando dessa maneira e agora eu tô pensando de outra. E eu acho que a gente tem que estar aberto a um pouco isso. Eu acho muito chato quando a gente já chega com uma coisa muito montada e tenta simplesmente jogar em cima da outra pessoa a maneira como a gente pensa, sem tentar ver o outro lado da outra pessoa. Porque se a outra pessoa pensa daquela maneira, ela tem um motivo para pensar. E às vezes a melhor maneira que a gente tem de entender o outro é tentar buscar qual é esse caminho que faz ela chegar naquele lugar. Porque pode ser que a gente acabe percebendo que essa pessoa tem algum nível de razão também, né? Pode ser que quando a gente começa a trilhar o mesmo caminho da pessoa, que a gente fala, tá, agora eu entendi. O Pedro faz até uma piada de que ele foi dar um curso uma vez numa faculdade que tinha uma master em como ser influenciador, e eles tratam isso de uma forma muito jocosa, assim. Como de que se fosse palhaçada ser influenciador. Mas os dois querem ter milhões de seguidores pra ter alguma relevância no trabalho. Contraditório. O que me parece é que a visão... Não é contraditório. Eu acho que é esse lugar desse debate onde os conceitos não estão no mesmo lugar. Eu já falei 40 vezes sobre isso, não vou repetir. A visão que os dois têm de rede social é de um escárnio, é de uma festa, pão e circo. Porque tudo que a gente vê é através da nossa lente. Então talvez eles convivam só com pessoas que também veem a rede social ou utilizam a rede social dessa maneira. E outra coisa, essa aversão que os dois têm pelas redes sociais ou por influenciadores passa muito a vibe do tipo assim... Eu acho um absurdo essa pessoa que não tava no nosso círculo, no nosso grupinho desde 2009, tá no mesmo ambiente que a gente agora. Como é que essa pessoa chegou aí? Eu tô aqui discordando um pouco da Bruna, de alguns pontos dela, mas eu entendo o que ela tá trazendo e eu concordo, tá? Eu acho que tem um pouco, nos poucos pedaços que eu vi, tem um pouco desse lugar de gatekeeping, sabe? Que é uma coisa meio... Meninas malvadas, você não pode sentar com a gente? Tipo, ai, como assim, sabe? Meu Deus, o aeroporto virou uma rodoviária. Tem um pouquinho desse tom, eu acho. Eu não vi a conversa inteira, de novo, mas eu acho que tem um pouco desse. Tem um pouco de um ressentimento de
venho de uma época onde celebridades eram pessoas que importavam e hoje qualquer palhaço que viraliza na internet é celebridade. Eu que merecia ter milhões de seguidores. Eu acho que tem um subtexto dessa história. Mas eu não gosto muito de julgar por subtexto, mas eu acho que ela tem razão quando ela traz isso, sim. E foi por causa desse negócio de redes sociais. Por outro lado, a Chantal dá um relato muito sincero e eu acho que muito pragmático do que são as redes sociais. É isso aqui, é um trabalho, é um business. E aparentemente ela utiliza isso aqui da maneira mais saudável que ela consegue, expondo um pouco da vida pessoal e ganhando dinheiro com isso. Provando o meu ponto de que as pessoas utilizam e veem isso aqui da maneira que elas estão condicionadas a ver. Se você vive a sua vida errada, você vai ver isso aqui como errado. Se você vive a sua vida assim, você vai ver a sua vida. Bom, teve uma hora que o Pedro pergunta para Chantal se em algum momento ela se sentiu obrigada a compartilhar a vida dela contra a sua própria vontade. Mais uma vez nesse pedestal de achar que todo mundo é livre, tem todas as oportunidades para fazer ou não fazer o que quer. Pedro, meu querido, isso aqui é um trabalho. Todo trabalho demanda. Tem gente que se prostitui por um prato de comida. Tem gente que aguenta abuso, ofensa de chefe, de cliente, para poder pagar o aluguel. É óbvio que todas as profissões exigem coisas da gente que a gente não faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente precisa. E ele reitera essa ideia de que ele fala assim, no minuto 34.31, vou citar ele aqui: é muito arriscado ser influenciador, você está na mão de uma plataforma que só quer te explorar. Aí ele fala de saúde mental, de se preocupar o tempo inteiro se vai agradar o público ou não. Anjo, assim você descreveu qualquer trabalho. Os dois ainda não entenderam que eles têm o privilégio de utilizar as redes sociais como lazer ou como trabalho, mas eles tendo autonomia para iniciar e parar quando eles querem. E que isso são dinâmicas completamente diferentes. É como se eu, que utilizo a academia para lazer e saúde, fizesse um podcast para criticar quem usa a academia para ser bodybuilder. É o trabalho do cara estar na academia e crescer músculo. E aí rola o papo de que qual é o limite, né? O que você se sente incomodado de ver nas redes sociais. E a Chantal fala que se sente incomodada quando alguém fala sobre intimidades sexuais. E aí a Fernanda puxa a sardinha pro lado dela e fala assim: não, mas falar de sexo pode, né? Desde que seja num programa. Mesmo que esse programa seja só para as redes sociais. No caso, a Giovanna e o Bruno, que são amigos dela, tem um programa falando sobre sexo. Ou seja, quando eu faço é legal e quando eu não faço não é legal. Resumindo, a internet não cria nenhum problema. Ela potencializa. Sabe o que eu acho também, que eu estava pensando aqui, ouvindo ela falar, e eu acho que ela está trazendo muito bem? Eu acho que trouxeram para um debate que talvez perdeu um pouco o ponto, que não é sobre os influenciadores essa história. Não é sobre a Chantal, não é sobre o Pedro Tourinho. O Pedro Tourinho não é influenciador, né? Não é criador de conteúdo, até onde eu sei. Não é sobre a Fernanda Paz Leme, que também é atriz, mas é criadora de conteúdo, né? Mas não é sobre eles. Eu acho que esse debate é sobre a pessoa que não trabalha com isso, mas que vê nisso um lugar de um sonho e que, para esse sonho acontecer, ela precisa se expor mais do que deveria. Não é sobre a pessoa que já tem uma carreira estruturada e que sabe até onde ela pode se expor e que, se ela se expor, ela sabe que se ela se expor um pouco, ela vai ser remunerada de alguma forma por isso. Eu acho que esse ponto do lugar onde eles estão debatendo talvez não seja o ponto a ser debatido, né? Não é sobre se o Bruno Gagliasso ou a Giovanna Eubank tem um videocast sobre sexo. Não é sobre se a Chantal tá falando do relacionamento da Virgínia. É sobre a Joana de Piraporinha, que tem um problema com a mãe e posta um vídeo na internet expondo a mãe, achando que isso vai fazer ela ficar famosa. Eu acho que é mais nesse lugar. Da pessoa que acha que... Tem muita gente que acha que a treta, ou que a exposição, ou que falar de coisas muito pessoais vai fazer com que essa pessoa ganhe visibilidade. E isso vai fazer com que ela ganhe visibilidade. Isso vai dar uma carreira para ela? Não. Isso só vai fazer com que ela ganhe visibilidade. E aqui nesse canal, o que a gente mais tem é pessoas que ganham muita visibilidade, mas que não têm carreira. Então eu acho que são dois universos diferentes.
E tem esses recortes. Tem o recorte da pessoa que faz isso por um pedido de ajuda ou por tentar buscar uma comunidade. E tem a pessoa que faz isso para tentar ser famosa. E tem a pessoa que faz isso porque já tem uma carreira estabelecida. Então são lugares diferentes. Eu acho que é isso. São recortes diferentes que talvez o tema tenha se perdido um pouco, né? Eu toda hora tento criar uma linha narrativa do que está se debatendo e esse tema parece que patina um pouco. Todos os crimes de ódio, violência, questões de saúde mental sempre existiram. Sim, concordo com o Pedro, precisa de regulamentação nas redes sociais, na internet como um todo. A gente tem que tomar cuidado ao utilizar isso aqui. Mas não é demonizando a figura do influenciador que isso vai ser resolvido. Existem bons e maus profissionais em qualquer meio. E esse saudoso... E existem pessoas que não são profissionais, mas que são prometidas 5 minutos de fama. Mas isso não é criado na internet. Não é criado na internet, né? Eu acho que é esse lugar. A internet, ela é um canal disso. Mas ela não nasce aqui. O sonho de ser Big Brother nasce muito antes da internet. E está no mesmíssimo lugar. Então não é a internet que criou essa história. Os 5 minutos de fama é um sonho de todas as pessoas. Ou de todas as pessoas, de muitas pessoas. E pessoas fazem loucuras por isso. A internet, ela só facilitou essa história, né? Então definitivamente não é demonizando a figura de ninguém, porque não é isso aqui que criou. Isso aqui facilitou, fato. Mas não é isso aqui que criou. É uma lógica que precede a internet. O nazismo também me dá uma preguiça de 2 pessoas que estão fazendo um podcast e não um programa de rádio, né? E para com essa história de que no meu tempo era melhor, que se você tá vivo, o seu tempo é hoje. Concordo demais. No seu tempo, a gente só acha que no nosso tempo era melhor porque o tempo já passou. Porque quando a gente coloca à prova o tempo sempre tem problemas, né? O tempo só não tem... As coisas que aconteciam só não tem problema porque elas estão fixadas lá no passado e a gente não tem nem mais condição de ver a complexidade que elas tinham, né? A gente só lembra elas com um lindo filtro cor-de-rosa. Vamos ver algumas coisas aqui? Não quero me alongar mais muito. Eu odeio cancelamento, odeio essas coisas, mas assim... Um absurdo o que a Fernanda Paes Leme e o amigo dela fizeram com a Chantal no podcast, porque, primeiro que quando você faz um podcast, você tem que estar aberto a ouvir as outras pessoas. Cara, eu tenho um podcast, uma coisa que eu não faço é interromper. E se eu faço assim, eu fico muito mal e reparo pra não fazer de novo. Segundo, você tem que estar aberto à opinião da outra pessoa. Não significa que você precisa concordar, mas você precisa pelo menos respeitar. E você não chama alguém de uma determinada profissão pra criticar a profissão. Uma coisa é você chamar um especialista em saúde mental pra falar mal de rede social. Outra coisa é uma pessoa que vive disso ter que ir lá e concordar com você que não é bom se expor. Ah, se liga. Ok. Sabe o que eu achei um grande surto mesmo? É a Fê Paes Leme achar que ela é muito diferente da Chantal. Assisti hoje o podcast da Fê Paes Leme, né? Onde ela convida ali o Pedro Tourinho e a Chantal pra falar sobre rede social, se expor na rede social. E ela já começa jogando o currículo lá em cima desse Pedro Tourinho que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que tem meu amigo, tem 2 livros publicados, já foi secretário de Cultura e Turismo de Salvador. Gente, pra começar aqui, hoje em dia, qualquer pessoa publica livro. Eu falei que ele foi ministro, ele foi secretário de Cultura, é isso. Tá, tô pra te falar isso. Não é parâmetro de inteligência publicar livro, tá? Porque aqui André Surak tem livro publicado, tá? Olavo de Carvalho, né, que achava que a Terra era plana, tem livro publicado. Foda-se você e seu livro publicado. Não quer dizer nada, não é mérito nenhum, não quer dizer nada no currículo, tá? Segundo, pessoas que exerceram cargos públicos por meio de nomeação também não significa nada, gente. Que ele já foi secretário de Cultura e Turismo em Salvador. Foda-se. Gente, você sabia que pra exercer cargo público por nomeação, você não tem que ter nada? Você não precisa ser formado em nada? Tô pra te falar, se você não sabe, tô te dizendo agora. Ministro da Fazenda, ele não precisa ser formado em economia. Ministro da Saúde, não precisa ser médico pra ser ministro da Saúde. Quem dirá um secretário de uma prefeitura qualquer aí? Gente, então aqui ó, pra começar, isso não agrega em nada no seu currículo. Foda-se. E o que mais me incomoda é que no podcast todo, eles meio que tiram sarro, né, de uma forma bem chacosa, assim, eu fico debochando de ser influenciador, né, que é um desmérito, que ser influenciador descredibiliza pessoas que criam conteúdo e gente, porque você, o Petrolino também fala numa parte dizendo, você que tem uma profissão,
né, que ele não considera ser influenciador uma profissão, não deixa a sua profissão para virar influenciador, né? Mesmo que pague mais sendo influenciador hoje, porque você vai estar condicionado a uma plataforma que vai te explorar. Mas, gente, trabalho não é isso. Trabalho não te explora, né? Você não trabalha, né? Em troca, você não vende mão de... Eu acho romântico também essa história, né? De que a plataforma é o único lugar que vai te explorar. O que a gente explora é o capitalismo, amor. Mas assim, sim, eu entendo esse lugar da plataforma. O que eu dou de dica aqui, de você nunca abandonar o seu outro trabalho, não é porque você vai depender de uma plataforma que te explora. Não, é assim, a minha dica é seja explorada de formas diferentes. Porque você nunca vai estar no meio de uma exploração única. Tá? A dica de você não... E eu sempre falo isso, nunca abandone outro trabalho para você viver só de internet, porque isso aqui é uma coisa que um dia você tá bem, outro dia você tá fodida. Né? No outro trabalho, tem outros trabalhos que são mais estáveis do que esse aqui. Mesmo que a internet dê muito mais, não é por uma questão de exploração, porque exploração tem em todo lugar. Você está sempre vendendo o seu trabalho. Sempre. Agora, a questão é de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É só isso. Agora, essa história linda de que, porque na plataforma você é explorado e não sei o que você não é, não é bem por aí. Aí eu discordo bastante da motivação. O conselho eu concordo, mas a motivação nem mão tanto. de obra para ganhar dinheiro. Não é a mesma coisa? E eu faço uma analogia aqui, que talvez algumas pessoas não entendam, que eu não acho tão diferente assim uma pessoa apresentadora de podcast para um influenciador. Porque até ontem a Fê Paz Leme tinha um podcast com a Giovanna Bank, onde ela São criadores de conteúdo. São criadores de conteúdo. só convidava subcelebridade e influenciadores para falar da vida das pessoas, sobre o artista, sobre a subcelebridade, assuntos fúteis, sobre a vida como que faz, sobre carreira. Qual é a diferença do influenciador que mostra sua vida nos stories? O que não é a mesma coisa? Não é o mesmo público? É o mesmo público, gente. As pessoas se interessam pela vida das outras, sabe? Então eu não vejo tanta diferença assim, Fernanda Paes Leme para um influenciador. Porque hoje em dia qualquer pessoa aí tá abrindo podcast, faz podcast, né? Não apresenta bem, várias pessoas aí, inclusive incluo ela, porque eu acho ela não sabe apresentar podcast, ao meu ver. Ela interrompe, não só essa menina, essa Chantal, ela sempre interrompe todo mundo, mesmo na época do programa com a Giovanna Bank. Então assim, ao meu ver, sinceramente... Aí a gente vai entrar num debate que eu tenho muito medo aqui, que é a questão de formato, né? As pessoas elas continuam achando que podcast é sobre uma entrevista formal e não é. Né? Muitas vezes um podcast tem uma opção de ser uma conversa informal, o que eu sinto que é o objetivo ali do podcast dela. Né? Tem lugares que tem mais essa deferência de fala, o outro ouve, depois o outro fala, o outro ouve, que isso é mais um programa mais formal. O podcast, muitas vezes, tem outro formato, onde as pessoas falam uma em cima da outra. Faz parte, isso é uma escolha. Então, não acho que tem como falar que ela apresenta mal porque ela interrompe. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Eu acho que é uma escolha de formato dela, né? Que é uma escolha de formato de um outro podcast que eu não vou dizer aqui o nome. Porque eu me recuso, eu não aguento mais. A gente não tem muita diferença aqui de conteúdo aqui que a gente está fazendo. Não aguento mais numa crítica ao podcast, não aguento mais essa polêmica. Resumidamente, achei um bom exemplo de ignorância bruta, sabe? Ignorância no seu estado bruto. Assim, porque Fernanda Paes Leme ali, tipo, debochando, aquele pseudo-intelectual ali se contradizendo a vários momentos durante o programa todo, porque, eu mostrei o Twitter pro Brasil, daí diz que ficava se expondo muito no Twitter, depois parou de usar o Twitter. Então, assim, É aquilo que eu falei, eu também não acho isso uma contradição, não. É foda, sabe o que é? A gente, como cultura brasileira, a gente também tem um pavor, e a gente tem que tomar muito cuidado. Você, pessoa pública, a última coisa que você pode ser é soberbo. O brasileiro tem pavor de gente que se acha. Pavor. E isso não é uma coisa humana, não, tá? Porque isso, por exemplo, na cultura americana, pessoas que se acham é muito naturalizado. Uma pessoa dizer eu sou foda, lá ninguém vai falar que nojo dessa pessoa. Agora, o brasileiro tem uma coisa de uma cultura de humildade. Aqui, o pior crime que você pode cometer é ser soberbo. E quando você vê pessoas
né? Um cara e uma mulher interrompendo uma menina lourinha, branca, e aqui tem todos os estereótipos. Aqui eu não tô falando que... Eu acho que a Chantal tinha muitos pontos ali, de tudo que eu consegui ver. Eu concordei com muitas coisas que a Chantal falou. Não vi nada que eu achei que a Chantal falou de coisas absurdas. Teve pessoas que me falaram que a Chantal falou outras coisas que são meio nada a ver, e eu vou ver o programa depois para perceber isso. Mas aqui o brasileiro tem pavor dessa imagem da soberba, da imagem de como você é boba, como você é ignorante, olha como eu sou inteligente e você não é. Então é fato que não iam gostar muito do que ele estava falando, né? Mesmo que eu também discorde de algumas falas ali. Eu acho que não foi... Eu acho que tem algumas visões equivocadas ali. Mas é isso. Acho que não houve de fato uma conversa ali, prós e contras, sabe, sobre influenciador no Brasil. Acho que não aconteceu, acho que foi só pra debochar mesmo sobre a profissão, né? Porque eu encaro como uma profissão, gente. A partir do momento que a pessoa usa aquilo como um trabalho, né, é a renda dela, muda a realidade de vida, né, emprega pessoas de forma direta e indiretamente, você não vai encarar como uma profissão só porque ela não foi se formou nisso. Gente, pelo amor de Deus, né? Elitista demais isso, né? Assim, eu não sou fã do Carlinhos Maia, mas eu sei que ele é um puta de um influenciador, né? Ele mudou a realidade da vida dele, ele emprega indiretamente e diretamente centenas de milhares de pessoas. Então, pelo amor de Deus, né? Eu tô sendo aqui muito ridículo em não encarar isso como uma profissão. Eu não quero me alongar muito mais, porque a Chantal falou sobre esse assunto, mas eu quero antes botar o vídeo dela, Fabi Bubu. Vai. Ai, gente, que vergonha alheia o podcast da Fê Paz Leme com a Chantal, né? E não é nem só defendendo a classe influencer que farei, mas me incomoda demais as pessoas quererem se colocar num lugar de superioridade. E aí chama a Chantal lá no podcast pra quê? Porque, tipo assim, diminui ela pra tentar mostrar que você é melhor. Incomoda demais qualquer pessoa que queira se sentir superior de qualquer forma. Seja porque estudou, porque muitas pessoas não tiveram acesso. Ou porque, tipo, ela foi atriz da Globo e a outra é influencer, que é uma coisa que é vista por alguns como um trabalho que, assim, não é digno. Digno que eu digo assim, tá, gente? Que não precisa de estudo ou que não precisa de talento. Eu falo de verdade. Como eu disse, não é defendendo só pra defender a classe influencer. Eu poderia não ser. Mas, assim, tenta abrir a sua câmera e gravar qualquer coisa. Não é fácil. Quando eu comecei também tinha muita vergonha. Não é fácil, entendeu? Precisa ter uma aptidão e um talento. Mas eu enxergo que, assim, o mérito de tudo, o diferencial é você consegue criar conteúdo de forma que as pessoas gostem de você, te assistam e mais ainda, as marcas te procurem pra você representar elas aqui para as pessoas que gostam de você. Então, esse papinho nada a ver. Eu não quero vir aqui e ficar falando mal de uma ou de outra. Só da situação, tá bom? Nada a ver esse papo da Fernanda Paz Leme e do outro cara que tava lá com ela, que eu não sei quem é, tá? Querer desmerecer o trabalho da Chantal, que é criadora de conteúdo, como se aquilo fosse pequeno, fácil, qualquer um faz, não agrega na vida de ninguém. Agrega e muito, porque as pessoas estão aqui consumindo mais rede social do que a televisão, principalmente as pessoas mais jovens. Então, assim, a internet cria opinião, mostra produtos que deveriam ser produtos só bons, né? Mas eu tô falando assim, do talento que a pessoa tem em vir aqui e desenvolver esse trabalho. Fora isso, qual a intenção dessa atitude num podcast? E assim, eu não sei quem era a outra pessoa, tá? Mas Fernanda Paz Leme, atriz e tudo mais. Até pra você ter um podcast, você não é exigido formação de nada. Você pega um estúdio, um microfone, chama alguém e fala do que você quiser. E a gente poderia colocar aqui também como se não tivesse mérito ou valor esse tipo de trabalho, né? Eu vi que o marido da Chantal, né? E eu adoro porque ele realmente fala as coisas. Eu acompanhava a Chantal há muito tempo atrás no Instagram. Fala o que tem que ser dito, gente. Pra mim, vergonha alheia total. Não, sem pé nem cabeça o que a Fernanda Paz Leme e o outro apresentador quiseram colocar ali, desmerecer, debocharam, davam umas risadas assim que, tipo, se você... Talvez apareça cortes aqui pra vocês, aí vocês vão entender do que eu tô falando caso você não tenha visto ainda. Totalmente desnecessário. E o que eu fico pensando assim, qual o intuito, né? Qual o intuito? Como eu disse, não é só sobre defender a profissão influencer, que tem sim o seu mérito, o seu talento e tudo mais. Mas me incomoda demais alguém querer se colocar no patamar de melhor porque ela publicou o livro, porque ela fez não sei o quê.
coisas que qualquer um pode fazer, né? Então, assim, tem tantos outros talentos, tantas outras aptidões e coisas maravilhosas que as pessoas fazem, mesmo sem ter tido acesso ao estudo, ou, sabe, sem ter escrito um livro, que não adianta você querer desvalorizar isso. É feio pra você, né? Enfim. É isso. A gente já debateu muito sobre esse assunto aqui, eu acho que eu nem vou comentar muito, né? Mas acho que a gente já falou de todos esses pontos aqui. Eu quero muito ver depois o episódio completo. Que eu quero ver se realmente o que tá naqueles cortes tá no episódio todo. Vamos ver aqui a fala da Chantal? Eu recebi muito isso. E aí eu fui até ler os comentários lá do podcast. Tá escrito, achei muito deselegante e a postura da Fepa e do Pedro Tourinho naquele podcast. E tá 50-50. Exatamente dividido de pessoas falando isso e de pessoas falando assim, cara, a Chantal tá completamente deslocada da realidade. Então, eu achei poucas falas falando da Chantal. Não sei se isso é uma falha da pesquisa, mas eu também vi poucos conteúdos falando mal da Chantal. Que vergonha dela no podcast e tal. Por quê? Porque é um debate. E debate mostra duas visões diferentes. Seria muito... O convite era o seguinte, pra gente falar sobre expor muito na internet. Ou seja, eu ia ser o lado da pessoa que expõe muito. Eu já começo o podcast falando isso. Eu tenho certeza que é muito chique e muito mais cool e muito mais socialmente legal ser visto como uma pessoa que não expõe. Em paralelo a isso, é o meu trabalho, é o que muda a vida da minha família. Então, é o que eu faço e eu tenho certeza que eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu não faço coisa errada. Tô fazendo um trabalho honesto e tudo mais. Dito isso, eu sabia que eu ia ser o lado da que expõe. Então eu sabia que os dois estariam contra mim, entendeu? Neste debate, mostrando o lado deles. E aí, eu poderia chegar lá e falar, cara, tô com vocês, realmente, expor muito não é legal, talvez eu tenha que repensar. Só que eu falei, cara, não, eu não vejo assim, a exposição desse jeito que eles estão vendo, porque hoje é a realidade que a gente vive. A gente não tem como fugir, redes sociais, internet, nossa, é ruim, mas é isso que a gente vai viver cada vez mais com inteligência artificial. Então, esse é o futuro, não vai ter... Nossa, eu concordo demais. É aquela história, né? Viva, é aquilo que eu falo tantas vezes aqui nesse canal. Viva como o mundo é e não como você gostaria que o mundo fosse. Já tive minhas questões com a Chantal em alguns momentos, acho que a Chantal dá umas viajadas, mas eu tô achando a postura dela muito correta até então. E é isso, né? Ela entendeu que era um debate, ela entendeu que tinha dois polos do debate, ela entendeu que a Fernanda Paz Leme estava claramente de um lado, ela já sabia que isso ia acontecer, era uma discordância entre os dois e tá tudo certo. Vida que segue. E talvez não é a gente que desaprendeu a entender que tá tudo certo discordar? Não sei. Ter como não regredir. Sei mesmo, tá, então gente? Vamos trabalhar com a realidade, com o que a gente tem hoje e ver como é que a gente pode fazer. Então, assim, tem vários pontos deles que eu concordei e outros que não. E eu mantive a minha posição e a minha opinião. Mesmo sabendo que é cool, mais legal e esteticamente correto pra se falar aqui na internet, o contrário, entendeu? Mas, honestamente, eu não tenho interesse mais de me colocar nesse tipo de situação. Quando o convite vier dessa forma, eu já vou olhar e falar assim, nem vou, porque pra me colocar num lugar de cancelada, eu acho que eu prefiro não preciso. Eu nunca vou me fazer e nem ser hipócrita. Eu acho bobagem, acho que zero cancelamento, gente. É que hoje em dia todo debate vira cancelamento. Ninguém tá cancelando ninguém, gente. Então só é isso. A gente tá muito imaturo nesse assunto. Puta merda. O que pode acontecer é eu me calar, né? E talvez deveria ter sido isso que seria a melhor coisa de eu fazer, né? Mas tudo bem. Eu acho ótimo existir uma discussão, um debate, e eu amei ler os comentários lá no YouTube das pessoas de quem entendeu o meu lado e a minha visão. Tipo assim, como assim tem gente que acha que não é condizente fazer uma comparação com o que a gente tinha de influenciadores na Grécia Antiga com o que a gente tem hoje? Porque isso... Então, tem esse negócio da Grécia Antiga. Eu tô até achando o meu vídeo uma falha. Eu tô achando uma falha esse vídeo aqui não ter essa parte, porque me falaram sobre esse negócio da Grécia. Que ela falou que ela teria se comparado a Sócrates. Só que é isso, eu acho que a pauta ela tá um pouco montada, tendenciosa a mostrar que a Fernanda Paz Leme e o Pedro Tourinho foram escrotos com a Chantal. Tem outros lados que eu entendo que a Chantal foi criticada que não estão aqui na pauta. Acho que tá um pouco faltando isso aqui, tá? Então eu reconheço que eu acho que o vídeo tá faltando. Eu queria até ver o podcast. Não vai dar para fazer um segundo vídeo sobre isso.
Mas eu queria até ver o podcast para entender essa parte. Vamos continuar aqui. Isso é uma coisa que existe há muitos anos. Pessoas que falavam com a sociedade, que davam suas opiniões, que davam as suas visões, ou que traziam ideias novas. E é lógico que eu falei ali de Sócrates, a gente pegou um cara com uma qualidade de conteúdo muito alta, né? E que não é isso que a gente tem de influenciador hoje na internet. Apesar de que existem pessoas com conteúdos extremamente inteligentes, extremamente necessários, e que infelizmente são pouco seguidas. Mas, estava falando que o ambiente da internet é muito tóxico e que o mundo está muito tóxico hoje. E o que eu trouxe foi, o mundo sempre foi, e inclusive já foi pior. Por exemplo, Sócrates foi condenado à morte por dizer que existia uma única força maior, que era um deus. Porque na época não se acreditava em Deus, se acreditava em deuses. O deus da água, o deus da terra, o deus da inteligência, o deus da beleza. E aí ele foi condenado à morte e morreu, porque ele trouxe uma ideia diferente. O que eu falei olha só como era muito pior do que é hoje. Antigamente você não tinha o hater. A galera não levantava a mão e falava assim, não concordo com o que você falou e acho você um babaca. As pessoas falavam, não concordo com o que você falou e vou entrar na justiça da época para que você morra pelo que você falou. Então, assim, hoje tá ruim, mas já foi muito pior. E foi isso que eu trouxe. E aí o que disseram no podcast, mas aí não me deixaram terminar, é que hoje em dia a escala que alcança você falar uma coisa na internet, porque daí viraliza e daí o mundo inteiro fica sabendo, e não só um local lá, uma pracinha onde um filósofo ia falar, é muito maior. Só que o que se falava antigamente era tão potente que a gente tem registros do que se falava antigamente até hoje, passados por milhares e milhares de anos. E o que se falava antes também se espalhava, só que lentamente, porque ia de boca a boca até se espalhar para os outros lugares do mundo. O que acontece? Hoje em dia, a maior que temos, a pessoa que tem mais visualização na internet, a Virgínia. O que a Virgínia fala não vai ecoar daqui a mais de 2000 anos. O que os caras falavam lá atrás ecoa até hoje e irá continuar. Nossa, mas é uma comparação muito ruim, Chantal. Meu Deus do céu. É uma comparação muito ruim. Sócrates não era influenciador, Chantal. Puta, é uma comparação ruim demais. Eu entendo aonde você está tentando cruzar essa comparação, mas não é isso. Primeiro, inclusive, que Sócrates tinha uma questão muito forte. Sócrates ele vai falar, ele vai trazer o princípio da lógica, né? Da racionalidade. Ele não, né? Ele vai trazer várias ideias de vários pré-socráticos, né? O cara realmente foi tão revolucionário, né? Que na filosofia a gente separa, a gente chama filósofos de pré-socráticos e o que vem depois de Sócrates, né? E a gente vai ver, então, realmente o nascimento, basicamente, da filosofia quase com Sócrates, né? Ele é a base do pensamento ocidental. E aí a gente vai ver praticamente todos os outros filósofos ou concordando ou discordando dele em algum nível. Mas tem pensamentos e pensamentos antes dele. Ele traz uma linha específica de tentar construir uma ideia de uma racionalidade desconectada da realidade da Terra, no sentido de que existia a razão e existia aquilo que muda, aquilo que se destrói, aquilo que morre, e existia o mundo das ideias, que é aquela coisa imutável, né? E aí o Sócrates ele tinha um problema muito sério, né? E ele era muito crítico aos sofistas, né? Que eram aqueles que eram aqueles que iam para a praça pública falarem muito bem. E isso é uma questão até hoje que existe, porque a pessoa o sofista era aquele que desenvolvia desenvolvia a arte da oratória, né? Pouquíssimo se importava do conteúdo que estava sendo falado, mas da forma que estava sendo falado. A forma era muito mais importante do que o que se falava em si. Então, e Sócrates era muito crítico a isso, porque ele tinha uma questão muito mais focada em pensar a racionalidade, em debater pelo método socrático, né, em tentar chegar na verdade das coisas. O Sócrates ele era muito focado na verdade, né? Então, e aí ele fala que a verdade é única, e aí é óbvio que depois vão construir
o cristianismo todo em cima da ideia da ideia de Sócrates, né? Mas por que eu estou dando essa volta toda para falar? O Sócrates não era um influenciador, Sócrates era um filósofo, né? Ele está dentro de um lugar da intelectualidade. A Virgínia não está dentro de um lugar da intelectualidade. Para você comparar Sócrates, você tem que comparar Sócrates com, séculos depois, um Schopenhauer, né? Um Nietzsche, um Foucault, uma Judith Butler. Você tem que comparar com pessoas que estão dentro do mesmo universo. Porque, da mesma forma como ali, há tanto tempo atrás, se falava de Sócrates até hoje, a gente fala de Santo Agostinho até hoje também. A gente fala de Descartes até hoje. A gente fala do Schopenhauer até hoje. A gente vai falar de toda a história da filosofia até hoje. A gente vai falar do Foucault até hoje. O Foucault até hoje, né? Tá certo, Foucault morreu há pouco tempo atrás, mas tá aí sendo debatido à torta e à direito, né? Toda a pós-modernidade é construída em cima do Foucault, que também constrói em cima do Nietzsche, do Derrida e tudo mais. Então, assim, não tem como a gente comparar e dizer que a Virgínia hoje, o que ela fala não vai ser levado à frente, porque a Virgínia não está fazendo produção filosófica, porra. A Virgínia não está pensando o pensamento. Então, é uma comparação muito ruim. Não faz o menor sentido essa comparação, né? Não sei se a crítica é essa, mas é uma comparação vazia. Espero que assim seja. Deu uma volta muito grande para chegar... Desculpa. Mais uma coisa, o fato de tudo viralizar muito e de todo mundo ficar sabendo de tudo no mundo o tempo todo, banaliza as informações e as opiniões e as ideias. Ou seja, o que antes uma ideia diferente era tido como um negócio muito extraordinário, hoje é visto como ordinário. Perde-se o valor, a relevância e, inclusive, a escuta de fato ativa e de qualidade. Então foi... Ela tem razão nisso. A gente hoje é bombardeado de tanta informação que, se você pensasse, sei lá, em 1950, numa cidadezinha, o jornal, a informação demorava, sei lá, uma semana para chegar. E quando ela chegava, ela se tornava uma grande questão naquela cidade, enquanto hoje a gente é tão bombardeado de informação que a gente tem ao mesmo tempo a guerra estourando de um lado, o submarino afundando do outro, a bomba não sei o quê, aí a pessoa que não sei aonde, aí o acidente de não sei o quê. A gente já se tornou dessensibilizado a muitas coisas e hoje em dia todo mundo tem uma grande opinião, então é óbvio que a opinião se tornou uma coisa banalizada, é um fato, né? Essa comparação que eu tentei fazer, mas que eram várias pessoas falando ao mesmo tempo, então algumas vezes interrompido, mas que algumas pessoas vão achar que é desconexo da realidade. E se acha que é desconexo da realidade, tudo bem, é a sua opinião. Eu falei alguma coisa de errado? Eu sou malvada por ter essa opinião diferente? Eu sou uma pessoa ruim a partir da... Isso que a Chantal tá falando também é muito certo, né? As pessoas, por estarem falando as coisas, elas não são filhas da puta, gente. Elas só estão falando uma coisa que talvez você não concorde. E aí é uma questão de falta de maturidade mesmo, que a gente perdeu. Agora, porque eu tenho essa opinião, então é só esse cuidado que eu acho que as pessoas devem ter aos comentários, tá? E, além disso, de entender que hoje estamos num cenário ruim, mas que é uma realidade e que daqui pra frente só vai piorar, porque cada vez seremos mais expostos e a internet será cada vez mais real. Eu também, quem me acompanha sabe que eu não tenho essa visão de que estamos num cenário mais ruim. Estamos num cenário diferente. Ruim por uma parte, melhor por outra, e vamos seguindo, né, gente? Eu queria muito ver essas coisas que ela levantou, porque aí são questões mais conceituais, que aí, tá vendo, só pelo esse pedaço que ela levantou, eu já falei, essa comparação com Sócrates é muito ruim. Eu entendo, né? Vieram me falar sobre esse caso antes de eu gravar e falaram, putz, a Chantal estava se comparando com Sócrates. E aí eu não vi isso aqui é isso, as pessoas não se focaram nisso, porque brasileiro não gosta de gente soberba. Deixaram passar um pouco dessa comparação com Sócrates porque tanto faz. Mas a soberba é uma coisa que é imperdoável para as pessoas e é por isso que é óbvio que a maioria das opiniões estão nesse lugar. Ainda tem essa confusão do negócio do influenciador ali, mas o meu veredito, qual é? É que... tanto faz. Um beijo, galera!